tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o nosso primeiro capítulo do Prevcast, o podcast previdenciário que vai trazer aqui para vocês atualizações de INSS, de direitos dos agricultores, das crianças e trazer todo o panorama do mundo previdenciário. Estamos aqui hoje com um convidado especial. Não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa. Ele que foi servidor do INSS, servidor que começou a trabalhar ainda antes do INSS existir, começou lá no IAPAS, não é isso? O senhor Joaquim Moreira Neto, servidor do INSS por 40 anos, trabalhou em diversos estados, aqui diz que ele trabalhou em mais de 7 estados, foi gerente de várias agências, hoje trabalha no escritório Heitor Fernandes Advocacia, colaborador deste escritório, e também graduando do curso de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais. Seja bem-vindo, meu amigo Joaquim. Para que vocês saibam, Joaquim é meu pai. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, doutor Heitor Fernandes. Estamos aqui com o coração aberto para levar até vocês o conhecimento da nossa vida na Previdência, o que Deus nos proporcionou para que possamos ser aquele instrumento de um servidor público ao bem do cidadão. O servidor público é aquele que é pago com os recursos públicos e que a gente possa levar nosso serviço da melhor maneira possível. Eu trabalhei quase 40 anos praticamente na Previdência Social. A Previdência Social, ela foi criada pela Lei Eloy Chaves em 2024. Ela hoje está com 101 anos. E eu fui jovem da cidade de Uiraúna estudar em Natal. Primeiro fui para fazer política, não me ambientei lá com um grande hotel onde morava 4 deputados, eu via muitas coisas erradas, e disso eu fui para a casa do estudante, onde a gente tinha muitos amigos do interior. E na casa do estudante eu estudei para que pudesse passar no concurso público, naquela época era o sonho de muitos jovens e o meu também. E nesse período houve um concurso para o MARE, era o Ministério de Administração e Reforma Administrativa do Governo Federal, que a gente tinha como ministro Aloysio Alves aqui do Rio Grande do Norte. E nesse concurso eu fiz, não era para o IAPAS, era para todos os órgãos federais, passaram 400 pessoas e graças a Deus eu fiquei em 7º lugar, e a instituição na qual me convocou foi o IAPAS, o Ministério da Previdência e Assistência Social, que tinha o IAPAS. O Ministério ele tinha 3 fontes. Tinha o IAPAS, que era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, que cuidava das finanças e patrimônio do Ministério, tinha o INAMPS, que cuidava na questão saúde, e tinha o INPS, que cuidava a questão de aposentadorias e benefício. Esses 3 órgãos vinculados. Então, futuramente, houve uma junção de IAPAS com o INPS, que foi criado o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Eu trabalhava em Natal e Pau dos Ferros, nessa época, foi construído um prédio para que se alocasse o IAPAS. Na época, o nosso superintendente regional foi um ex-prefeito de São Miguel, o doutor Etevaldo Ferreira, e ele me convidou, juntamente com outras pessoas, para que a gente pudesse vir abrir o INSS na cidade de Pau dos Ferros. E eu vim em janeiro de 1990. Que bacana. E aí começou a minha trajetória dentro da Previdência Social, dentro do INSS, sempre trazendo aquele serviço de coração, sempre fazendo o que gosta e está sempre ao lado do povo. Então, é um conselho que eu digo a cada pessoa. Se você é servidor público, trate o público com carinho, com amor, faça o que gosta, estude e sempre procure o lema que a gente tinha, que era reconhecer e conceder direito. Serviço público em prol do cidadão. Só para relembrar aqui, o nosso tema de hoje é INSS ontem, hoje e amanhã. 40 anos de histórias com quem viveu tudo. Então, Joaquim, você literalmente entrou no início do INSS. Então, quando o INSS de fato se estruturou, que antes era o IAPAS, né? Isso você já estava lá dentro. E a gente está aqui hoje para entender toda essa trajetória do INSS, entender como é que funcionou lá no início, como é que eram feitos os atendimentos, como é que eram solicitadas as aposentadorias, se utilizavam sistemas, se não utilizavam, se as pessoas conseguiam ter acesso que não fosse presencial. A gente quer entender tudo aqui com a pessoa que esteve literalmente do início até o último dia da sua aposentadoria, você esteve no INSS, não é isso?
Exatamente. Em janeiro de 1990, durante o decorrer do ano, a gente veio para Pau dos Ferros, e nesse período a gente atendia o cidadão dentro da própria agência. O cidadão muitas vezes não precisa nem agendar, era aquelas filas grandes nas calçadas, tinha as pessoas que vinham dormir na calçada do INSS, e era uma análise simples. Por quê? Porque ninguém tinha essa questão de computador para todo mundo. Muitas vezes a gente fazia manual para à tarde fazer as divisões de período trabalhado no computador. E a gente lançava no sistema. A gente tinha umas consultas que a gente solicitava data prévia, a gente não tinha como fazer momentaneamente. Então, o cidadão que procurava o INSS era atendido pelo servidor, no olho a olho, no balcão, bem pertinho, e realmente a gente tinha um compromisso maior ainda. Por quê? Porque o cidadão nos via na rua, nas festas, nas igrejas, até na nossa própria casa se fazia essas visitas. Então, esse compromisso que a gente tinha com o cidadão era mais forte ainda em virtude dessa aproximação do dia a dia que a gente tinha. Então, os atendimentos eram feitos dentro do INSS. Se briga muito pelo cumprimento de horário, Heitor, mas a gente não cumpria horário, a gente daria mais do que o horário que o governo estipulava. Primeiro, não tinha ponto eletrônico, era uma folhinha, você podia assinar até o mês todo. Então a gente não tinha, a gente muitas vezes chegava de 6 horas da manhã e ia até a noite trabalhando, porque que a gente se preocupava em realmente atender o cidadão. E muita gente dizia: vocês são bestas, estão trabalhando mais do que o horário, mas não é, meu. Quando você faz algo com amor, algo com carinho, preocupado com as pessoas, você se doa um pouquinho mais. Naquela época a gente trabalhava dobrado, mas a gente fazia realmente o que gostava para atender o pleito que o cidadão ia buscar. Joaquim, eu me lembro que quando eu era pequenininho, a gente saía para dar uma volta de carro à noite e eu via que as pessoas elas já ficavam na fila do INSS ali à noite, o pessoal dormia na fila e ficava ali aguardando, era um Deus nos acuda. E eu me lembro também que muitas vezes você não chegava em casa de 7, de 8, 9 horas, a gente criancinha ia dormir e você não tinha chegado. Era para atender essas pessoas que estavam ali na fila? Exatamente. Veja o seguinte, o atendimento era quem chegava, a gente atendia até a última pessoa, muitas vezes no final da tarde a gente bloqueava a fila, porque senão a gente teria que passar a noite trabalhando, e esse atendimento realmente era desse jeito. Veja o seguinte, a agência de Pau do Ferro do INSS, quando ela abriu, ela atendia quase de 25 cidades, inclusive São Miguel, chegando à região de Luiz Gomes, chegando à região de Porto Alegre, chegando à região de Martins, chegando muitas vezes à região de Alexandria, que Alexandria também tinha um INSS, e Pau do Ferro era polo, e um maquinário que a gente fazia as consultas em Alexandria, não tinha, o pessoal de Alexandria vinha para Pau dos Ferros, e o atendimento era isso, era um atendimento longo, mas as pessoas saíam lá muitas vezes com seus resultados. A gente tinha as perícias médicas feitas dentro do próprio INSS, que hoje dificilmente tem. A gente tinha servidores ligados à parte rural, ligados à parte urbana, cada um na sua especialidade. Eu, quando vim para Pau do Ferro, eu vim assumir o setor de administração e patrimonial. Esse setor era independente do setor de benefício de aposentadoria e era independente do setor de arrecadação que futuramente passou para a Receita Federal. Mas como o meu serviço era um serviço que eu já tinha um controle há muito tempo, já vinha do IAPAS, eu descia para ajudar o pessoal do posto de benefício, atender o cidadão que procurava um benefício, uma aposentadoria, ou saber o que é que ele precisaria ter para no futuro ir buscar aquele seu direito. E, posteriormente, eu também assumi o posto de benefício da agência do INSS na cidade de Pau do Ferro, mas sempre havendo essa ligação entre os setores para que a gente pudesse atender as pessoas da melhor maneira possível. Que bacana. Eu vi aqui no seu currículo também, Joaquim, que você atuou em vários estados do Brasil. E uma questão muito recorrente hoje, quando a gente fala de INSS, é como é que acontece depois que o INSS mudou a análise dos processos, que antes era. Eu lembro que você trabalhava na agência de Pau dos Ferros, e lá em Pau dos Ferros você analisava os processos dos clientes, dos segurados que vinham até Pau dos Ferros. Quando você trabalhou em Alexandria, você trabalhava com aqueles processos da região de Alexandria. E hoje eu vejo que existe uma fila nacional. O processo que ele entra em Pau dos Ferros pode ser analisado no Rio Grande do Sul, o processo que entra no Rio Grande do Sul pode ser analisado em Pau dos Ferros, e eu queria entender como é que você vê essa situação onde foi criada essa fila nacional e os processos não são mais analisados na cidade de origem daquele segurado.
Hoje, doutor Heitor, é muito preocupante a situação que se encontra o INSS, pelos motivos muito grandes. Primeiro, a população aumentou bastante. Segundo, os servidores diminuiu, deve ser mais de 25 mil servidores. E terceiro, o equipamento de informática do INSS está sucateado. Eu Então, isso acredito que nem só os equipamentos, mas as agências como um todo, né? como um Porque todo. as agências aqui que hoje a gente anda, São Miguel, Pau dos Ferros, Martins, aqui na região do interior do Rio Grande do Norte, aqui no Alto Oeste Potiguar, as agências elas são literalmente sucateadas e o acesso à informação também é muito limitado. A gente no passado, nessas análises, começando por aí, a gente tinha um Previmor. Eu fui gerente da agência do INSS de Alexandria, quando um colega nosso foi acometido de uma doença e teve que ser transferido, e eu fui para lá. E também do Previmóvel, que era uma agência móvel dentro de um carro da Ducato, onde a gente chegava nas cidades, eh, fixava o sistema do carro em um telefone público e ali a gente conectava com a rede do INSS, onde a gente também concedia as aposentadorias, dava entrada em qualquer tipo de benefício e atendia os cidadãos nas suas informações normais. Isso aí ajudava muito. Eu vim muitas vezes aqui no município de São Miguel com o Previmóvel, ficava ao lado do sindicato. Eu fui muitas vezes da cidade de Martins, tanto ao sindicato rural como à prefeitura, na cidade de Luiz Gomes e outras cidades, praticamente 89 cidades da gerência Mossoró. Aqui no Rio Grande do Norte, o Previmor participou, que aqui tinha duas gerências executivas, era Natal e Mossoró, e a gente pertencia a Mossoró. Seridó, Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu pertencia a Mossoró. Isso facilitava, por quê? Porque o cidadão não se deslocava para distante para pegar essa fila, para passar a noite acordado. A gente fazia um planejamento de atender uma semana numa cidade, era feita a comunicação, era feito um relacionamento de parceria com os sindicatos, com as prefeituras, para que as pessoas fossem atendidas lá. Eles não tinham despesa nenhuma. O INSS pagava a diária da gente, a gente tinha um transporte, tudo pago pelo INSS, a gente apenas queria o apoio logístico. E isso foi muito bom. Mas depois disso, foi tirado o Previmóvel e foi feita uma expansão nas agências. Foi quando criaram o PEX, na época do governo Lula, se eu não me engano, foi criado o PEX. O PEX era uma extensão de agências cidade com mais de 20 mil habitantes. E no caso, São Miguel foi contemplada, Martins foi contemplado não pela população, mas pela área geográfica e o ambiente onde fica. A cidade de Patu foi contemplado, Alexandria já existia, Patu foi contemplado, Apudi, Baraunas, e tudo isso aí tirou o Previmóvel, que ia até o encontro do cidadão, mas aquela cidade onde foi criada, a cidade vizinha, vinha o INSS. No início, doutor Heitor, foi muito interessante porque houve concursos públicos. Muitos servidores fizeram, pessoas fizeram concurso, foram convocados, trabalharam. Só que o governo não se preparou para um futuro bem distante, como é o caso da agora. Muita gente se aposentaram. Por quê? Porque os concursos foram lá no início dos anos 80 e só veio aparecer na faixa dos anos 2000. Quer dizer que ficou esse vácuo onde os servidores, no qual eu também me aposentei, e deixou essa dificuldade. Aí o governo, com essa dificuldade, ele viu a questão de implantar o sistema digital. Foi onde há coisas que eu acho que desandou um pouquinho, mas desandou por falta de servidor. Veja o seguinte, eu viajei muitas vezes para outros estados, como você mencionou, a gente foi na Amazonas, no Pará, tanto atender o trabalhador rural urbano, como também o pescador artesanal. Fale um pouco para a gente, Joaquim, da realidade que você viu em vários estados do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, é um país com muitas culturas, com muita diversidade. E nessas regiões, você via uma diferença ali no segurado especial, no pescador, a questão das políticas públicas estaduais, federais, municipais, como que era para vocês do INSS andar o Brasil todo, para você e sua equipe, na verdade, né? Era uma equipe de servidores que participavam de eventos pontuais em alguns locais do Brasil. Como que era Veja o esse caso, momento? a gerência Mossoró era a gerência número 1 do país, em cumprimentos de metas para atingir os objetivos que o INSS pleiteava. A gente tinha uma equipe de servidores, como se diz, servidores de luxo, padrão. Pau do Ferro tinha 2, São Miguel tinha 1,
Apodi tinha um, Mossoró tinha dois, a maioria são gerentes de agência. E a gente tinha um gerente executivo muito hábil, muito inteligente, que começou a trabalhar atendendo pessoas no balcão, chegou até ser gerente executivo. Então ele criou essa equipe e o INSS viu que estava se perdendo em alguns locais. Uma das primeiras missões da gente foi na cidade de Itapipoca. Numa terça-feira de carnaval, tocaram fogo na agência do INSS, Ceará. É Ceará, né? Cidade com mais de 100 mil habitantes. Numa terça-feira de carnaval, tocaram fogo na agência do INSS. E ficou 2 meses sem funcionar. E a população toda prejudicada. Por quê? Porque uns precisavam da entrada na aposentadoria, a agência estava fechada, que estava em ato de investigação. Precisava da entrada na aposentadoria e você só ganha a partir do dia que você dá entrada. O auxílio-doença precisaria de médico para fazer a perícia para concessão. Então, a gente foi convocado para essa missão. Nós levamos vários servidores administrativos, levamos médicos, inclusive o gerente executivo da gente foi quem coordenou todas essas missões, partindo também de Itapipoca. Então, o que aconteceu? Nós passamos 1 mês e 15 dias dentro de Itapipoca. Atendemos muita gente de 6 da manhã a 10 da noite e começamos a fazer esse trabalho de reconhecer e conceder direito, de ir até o cidadão. E daí nós saímos para o Maranhão, saímos para muitas cidades da Bahia, Pará, para Manaus, João Pessoa. E a gente notava o que você falou aí, essa questão da cultura, da diferença. A gente, como era de uma gerência que a gente se relacionava muito, a gente se cobrava da gente e cobrava dos colegas o bom atendimento e o reconhecimento do direito do cidadão, a gente chegou a ter barreiras. Ter barreiras como a gente teve barreiras, eu me lembro da primeira viagem a São Luís do Maranhão, que nós ficamos lá na cidade histórica, onde nós solicitamos processos para a análise, os processos não chegaram até a gente. E alguns de outros locais, e outros locais que deu certo. Bacana. Então, o INSS ele tinha servidores que criavam suas normas, que criava suas barreiras, que maltratava o cidadão, que muitas vezes tinha direito, e o direito que ele ia buscar não era dado. E o cidadão não podia fazer nada. Por quê? Porque não tinha uma orientação, não tinha um apoio político, não tinha um apoio público e nem tinha um apoio da sociedade. Levava a pancada e corria para casa. Então a gente viu isso em vários estados do Nordeste. E onde essa equipe de ouro ia, o pessoal chamava muito a equipe de ouro, chamava os apadrinhados, mas os apadrinhados trabalhavam de 6 da manhã a 10 da noite. Onde essa equipe ia, as pessoas, muitas vezes as agências, uns ficavam com ciúme, com raiva, porque esses caras vêm, trabalham feito doido, quando for embora vai deixar uma bucha pra gente. Eu tenho uma recordação que você trabalhou um tempo em Martins, né? Era um grupo, na cidade de Martins, aqui no Rio Grande do Norte, era um grupo com vários servidores do INSS. Eu lembro que ao tempo o Ministério, que era o Ministério, né, da Previdência, fechou um hotel na cidade de Martins e trouxe servidores de várias regiões do Brasil. O que é que vocês faziam lá? Aí foi um dos gargalos que acabou com esse grupo da Previdência Social. Essa nossa equipe, por ter ido a diversos estados e estava produzindo muito, então o que se achou? A gente achou, o nosso gerente, nosso coordenador, achou por bem fazer como os processos eram todos digitalizados, vinha todo através do sistema, não era processo físico, achou por bem trazer os processos do país, de diversas regiões, para dentro de Martins, não só do Rio Grande do Norte. Era processo de outros estados que vinham através dos sistemas para Martins. E nós fechamos lá uma parte do Hotel Serrano, o auditório do Hotel Serrano, instalamos uma agência do INSS lá dentro, com vários computadores, com servidores bons, e começamos a atender o povo. Então houve um período de problemas políticos, de cassação de presidente, que fizeram uma denúncia dizendo que a gente estava curtindo um resort numa cidade serrana. Você tem um número de quantos processos ao tempo vocês despacharam lá nessa frente de emergência, vamos dizer assim, lá na cidade de Martins? Não, eu não tenho lembrança, mas a gente ia até tarde da noite. Então não era um resort. A gente estava trabalhando internamente para que o INSS não tivesse gasto com passagem de avião para a gente ir para Manaus. Não, disso eu tenho uma certeza, porque eu lembro que você passou tanto tempo sem vir em casa que a gente teve que ir lá te ver. Foi, exatamente. Para quem está chegando agora, a entrevista do nosso primeiro episódio é com Joaquim Moreira Neto. Joaquim, conhecido aqui na nossa região por Joaquim do INSS. Joaquim teve 40 anos, né? Hoje ele é aposentado, 40 anos de Previdência Social.
trabalhou à frente de várias agências como gerente do INSS, atendeu dezenas de milhares de pessoas em vários locais do Brasil e hoje ele atua em um escritório de advocacia, no escritório Heitor Fernandes Advocacia, como gestor jurídico, que inclusive é o curso que o senhor faz hoje, não é isso? Lembrando a vocês que Joaquim é meu pai, é uma figura que sempre foi exemplo para mim, que me deu que me trouxe aos olhos, aos direitos sociais, o tratamento humanizado com o ser humano, tratar uma pessoa como de fato ela é, trazer aquela essência de ser bom, honesto, justo. Esse exemplo veio de você, meu pai. Eu agradeço demais. E isso se reflete nos seus mais de 40 anos de atendimento ao público, né? Porque hoje você continua atendendo as pessoas, continua trazendo esse critério de humanidade, esse critério de bom atendimento, essa questão de trazer, de conversar, de explicar, que eu acredito que é muito diferencial no seu trabalho. E onde é que você trouxe, na sua essência, essa humanidade? Quem foi o seu exemplo de vida que lhe trouxe, que trouxe esse sentimento tão bonito para você? Eu vi até que você está emocionado. Sei que é uma coisa que deve lhe tocar muito, mas conta aqui para gente. Essa questão humanitária de ver as pessoas, ela veio do meu pai. Meu pai sempre teve essa preocupação com o outro, sempre teve. Meu pai era um enfermeiro, desenfermeiro antigo. O papai fazia até cirurgias dentro de casa. A gente tinha farmácias lá no Iraúna, que era do avô dele. E a gente trouxe esse exemplo dele. Ele era muito humano e ele se preocupava muito com as pessoas. E a gente trouxe isso dele. É uma coisa que a gente tem carinho, que a gente tem orgulho de dizer que o nosso pai deixou para a gente. Não foi dinheiro, não foi herança, mas foi um exemplo de vida, que a gente pudesse cuidar das pessoas da melhor maneira possível, porque amanhã a gente ia colher isso aí. Isso é verdade. Todo esse trabalho que eu fiz na Previdência Social nessa cidade onde eu chego é uma alegria. E outra coisa, doutor Heitor, é esse nosso período de trabalho junto ao INSS, junto às agências, por a gente ser aqueles servidores que a gerência executiva, que Brasília muitas vezes tinha gente com os bons olhos, que uma vez eu me lembro, eu respondi um processo administrativo disciplinar por perseguição e eu tive que dar uma aula à pessoa que veio presidir o PAD, que é o processo administrativo, que ela não sabia nem o que era. E ela disse que comigo não ia acontecer nada. Eu não esqueço nunca. Eu saí daqui no ônibus da Jardinense, de Pau do Ferro, de 9 horas da noite para depois de 8 horas da manhã do dia seguinte, em Natal. E quando eu cheguei lá para presidente desse processo administrativo, eu perguntei a ela sobre o benefício na qual eu estava respondendo. Ela disse: você errou. Eu digo: errei por quê? Citei todas as normas, elas não sabiam nem. Uma das pessoas que fazia parte da comissão era um engenheiro que nunca trabalhou em benefício. A gente viu que era algo disso. E quando eu levei a ela, eu disse: é triste você dedicar sua vida a uma instituição, deixa muitas vezes sua família, perde o sobrenome, eu não esqueço no que ela começou aqui, perde o sobrenome de Joaquim Moreira para Joaquim do INSS. Joaquim do INSS mesmo. Perdi meu sobrenome. E hoje eu estou aqui respondendo uma coisa que eu tenho certeza que eu concedia de novo. Ela disse: não vai acontecer nada com você, não. Ela fez do relatório e pediu uma advertência para mim por escrito. Quando essa advertência chegou em Brasília, o Ministério pegou o documento, quando viu meu nome, disse: esse não merece advertência, esse daqui já foi contemplado com elogio pelo ministro por fazer parte de um grupo de servidores que soluciona os problemas que o INSS está acarretando. Vocês resolviam as buchas do Brasil todo. E Joaquim, diante de tanta experiência, diante de tanta vivência junto ao INSS, de tantas situações, tem alguma situação específica que lhe marcou, que você viveu ali, uma situação ou de calamidade, ou de uma situação assim que era totalmente fora da sua realidade, que lhe deixou marcado ali naquele momento? Tem muitas situações que, quando você pega um processo de um cidadão que está ali injustiçado há vários anos, sempre procurando INSS, sempre procurando alguma coisa, que quando a gente pega, a gente vê que houve um erro administrativo, que você concede a aposentadoria, o cidadão lhe abraça chorando. Aquilo ali marca. Aquilo ali faz com que você sinta
que realmente você é um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Amém. Muito, muito. Muitas pessoas abraçam. Hoje eu vejo muitos pontos nas ruas, onde as pessoas me agradecem por ter sido atendido por mim, mas era uma obrigação minha como servidor público. A gente viu agora na entrevista de rádio em Serrinha dos Pintos, onde eu estava fazendo uma entrevista sobre os direitos dos trabalhadores, uma senhora saiu da casa dela para ir falar comigo na rádio, porque fui eu que peguei o processo do pai e da mãe dela, todos os dois se aposentaram, e eles perguntaram, e seu Joaquim ainda está vivo? Tá, pai, tá lá na rádio. Ela foi lá me dar um abraço. Quer dizer, isso é muito gratificante. É o papel do servidor público de estar prestando serviço ao cidadão, não de graça. Porque todo o serviço que eu prestei no INSS, mesmo que eu acho que o meu salário para o que eu fazia era pouco, que eu fiz greve, tive que lutar, mas eu fiz com carinho, eu fiz com responsabilidade, eu fiz com amor. E isso eu vejo nas pessoas, a alegria das pessoas. Que bacana, que bacana. E eu tenho um exemplo, só citando um exemplo aqui em São Miguel. Eu gosto muito de brincar, todo mundo sabe, pessoal, eu sou brincalhão. Eu estava numa certa venda na rua e cheguei brincando com um comerciante, mandando tirar aquela feira da rua, e o caba um velhinho de lá perguntou: "E quem é o senhor?" Eu disse: "Sou delegado de X cidade." Ele disse: "Quem mandou o senhor fazer isso? Sabe que o senhor não é delegado daqui?" Eu disse: "Joaquim do INSS." E comecei a contar umas coisas como Joaquim não prestasse. E o velhinho calado. Eu pedia para o velhinho confirmar que Joaquim não prestava, mas o velhinho não confirmava. Quando eu me identifiquei com o Joaquim do INSS, o velhinho me deu um abraço, me agradeceu e disse: "Foi o senhor que me aposentou, o senhor é muito bom." Olha que coisa. São essas coisas que a gente tem dentro da gente, a gente traz para a vida da gente, e a gente agradece a Deus por ter feito o nosso coração para realmente poder servir as pessoas. Joaquim, a gente tem aquela situação onde o INSS, ele teve uma mudança de paradigma, né? O INSS parou de atender as pessoas nas agências, parou de trazer, de chamar as pessoas nas agências, analisar a documentação, liberar ali aquele indivíduo para procurar o documento que ele precisa, para informar, para orientar: "Ó, você precisa disso, disso e daquilo, volte com isso." Aquela situação ainda, você não tem as provas completas, mas você pode vir ao INSS com uma testemunha lá do seu sítio, ou então o INSS vai abrir uma visita para que um servidor faça a inspeção na sua região de trabalho. E eu sei que chegou um momento que isso parou de acontecer. E eu sei que você viveu isso aí, já que você viveu dentro do INSS lá do início do Instituto Nacional de Seguridade Social até a sua aposentadoria em 2020 24. 2024, 23, 23, né, final de 2023. E eu queria entender o que é que você acha, se foi benéfico, se foi maléfico, qual foi a ideia do INSS em tirar essa orientação e se isso foi positivo ou negativo para o público. Doutor Heitor, eu acho muito importante o contato pessoal. É tanto que eu amo ir à feira livre. Para mim, o contato pessoal que se tem no serviço público, e seja onde for, ele não é substituído. É a mesma coisa, a pessoa vem me dizer que o livro é substituível. Eu acho que não, livro é livro. Você pegar na folha do livro, passar de um por um, você lê diferentemente e aprende bem melhor. Então, essa questão, eu vivi o INSS, de quando na internet tinha direito, era tudo manual, a gente mandava os relatórios, eu me lembro até hoje, CCE, que é o Comando de Concessão Eletrônica para os Benefícios Urbanos, e CMR, Concessão de Manutenção Rural. Era 2 tipos de benefícios que a gente mandava, pedia tudo manualmente e mandava para a DataPrev, para que a DataPrev concedesse o benefício na qual estava toda a documentação com você. Até quando chegava tudo na maneira digital, sem você saber nem de onde vinha o processo, nem de onde era o cidadão. Eu vivi tudo isso. E eu acho que isso aí não fez bem ao nosso homem do campo. Ao urbano, tudo bem. A quem paga, que está lá no INSS, está tudo bem direitinho, tudo prontinho no CNIS, as suas contribuições, os seus vínculos. Quer dizer, isso aí fez bem, mas ao homem do campo não fez. Por quê? Porque durante esse período, há modificações, há ampliação na lei, em virtude de muitas pessoas que não fazem parte do grupo do homem do campo querer se aproveitar e se aposentar e ter benefício como homem do campo. Não fez ao homem do campo. Primeiro,
Um processo que você dá entrada digitalmente, ou numa lan house, ou num sindicato, ou com um advogado, se esse processo vai a Brasília e cai lá no Rio Grande do Sul, essa pessoa lá não tem conhecimento da cultura agrícola de nossa região, não tem conhecimento das provas habituais de nossa região. Muitas vezes o servidor tem que cumprir uma meta que não está conseguindo, que agora o salário vai diminuir, vai ter uma queda no seu salário se não cumprir uma meta, ele vai indeferir. Por quê? Porque se ele fizer uma análise em desfavor do cidadão, ele não responde processo nenhum. Se ele fizer uma concessão indevida, ele vai responder um processo, pode ser perder emprego e pode ser preso. Então, ele acha melhor indeferir, ele acha melhor prejudicar o cidadão. Tem servidores de jeito, não são todos. Tem servidor correto, tem servidor bom, tem servidor honesto, tem servidor que faz coisa direito. Mas é aquela questão, quem conhece da nossa cultura somos nós daqui. Quando o processo passou para ser digital, que correu o país todo, eu acho que prejudicou. E os servidores, doutor Heitor, no passado a gente tinha treinamento. A gente recebia uma instrução normativa que funcionava 4, 5 anos, e nós da gerência de Mossoró, talvez uma das únicas do país, que reunia todos os gerentes e mais 2 ou 3 pessoas de cada agência, e muitas vezes foi em Martins, muitas vezes foi em Mossoró, muitas vezes foi em Pau do Ferro. A gente estudava item a item, a gente discutia, porque as experiências ela tem que ser partilhada. O servidor ele tem que ter uma decisão, uma justificativa, conforme a legislação, conforme as orientações, não conforme o que ele acha. Então, só balizando o tema aqui, você acredita que lá do início do INSS até hoje a coisa piorou? Piorou. Para mim, piorou em virtude disso aí. Não há servidor, não há treinamento para o servidor. Infelizmente, a coisa piorou. Essa análise, em virtude de ter que cumprir a meta, quem está pagando, como se diz o matuto, o pato, é o cidadão, o homem do campo. O que paga o urbano, não. Porque o urbano já está tudo lá no quinis. Para mim, houve um regresso. Porque é o seguinte, o governo está jogando um tal de um robozinho. Será que esse robozinho está fazendo certo? Porque eu posso não ser agricultor, mas todo ano, pela amizade que eu possa ter com alguém que emita as DAP, a CAF e isso, e tirando. Quando chega na época eu dou entrada, é concedido. Aquele agricultor que tem aquelas provas mais fracas, que não é orientado a tirar esses elementos, ele dá entrada no processo, o processo é negado. Então, quando há injustiça, piora. A justiça é o padrão das coisas caminhar direito. Infelizmente está acontecendo isso. E isso vai impactar em quê? No que está acontecendo hoje na Justiça Federal. Joaquim Moreira, a sensação que nós advogados temos hoje quando se fala de INSS é que as demandas estão sendo transferidas da Justiça, aliás, do INSS para a Justiça. Então a sensação é de que não está sendo visualizado de forma correta, que o INSS não está analisando de forma correta e que isso termina parando na Justiça. Esse sentimento que nós advogados temos é verdade, o INSS está analisando de forma mais precária os benefícios, o INSS está sendo mais negligente nessa análise e isso vem prejudicando os segurados ou isso de fato um sentimento pontual? Olha, veja o caso, o próprio Tribunal de Contas da União emitiu um relatório há pouco tempo dizendo que milhões de benefícios foram indeferido indevidamente. Não é Joaquim, é o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas, que é o órgão que verifica isso aí, está dizendo, quem sou eu para contrariar? Então, 13% dos processos analisados de aposentadoria foram indeferidos indevidamente. Então, o que é que significa? Que a coisa não está andando bem. Se existe uma norma, se existe uma legislação, se existe algo a seguir, esse índice é muito alto. Então, eu queria só citar aqui um exemplo que nós tivemos aí de agilidade nos processos públicos. Eu tenho 2 grandes professores, exatamente 3 grandes professores em termos de benefício. Eu tenho meu amigo Francisco Alcimar, que foi meu gerente. Eu tenho meu amigo Ziofran, que hoje é gerente de Angicos. Eu tenho meu amigo Gilberto Costa, que é gerente de Caicó, o pastor Gil, que a gente chama, de coração. E esses são os meus professores de previdência. Eu, toda vez que tinha dúvida, ligava para eles. Tinha a doutora Tamires também, que era a nossa chefe de benefício. Ligava, a gente quando tinha dúvida, a gente ligava. Hoje o servidor não liga mais.
Nem o telefone ele dá o outro colega com medo. Você vê um despacho no processo do passado, doutor Heitor, tinha o nome do servidor e a matrícula. Hoje não tem mais. Você pega um despacho de indeferimento, você não sabe nem quem fez no passado ou concessão em indeferimento. Vinha o nosso nome, muitas vezes vinha até o nosso carimbo. Você pediu uma cópia de um processo indeferido, você recebia no mesmo dia. Hoje temos processo aqui na HF Advocacia há 1 ano solicitando cópia e a gente não consegue receber. Por quê? Então, esses serviços pioraram. Então, eu queria citar aqui uma coisa que aconteceu em um projeto que foi feito em Mossoró pela juíza federal doutora Maria Júlia, na qual eu e Gilberto Costa de Caicó éramos os 2 conciliadores por parte do INSS. A gente era preposto para fazer as conciliações de benefícios de perícia médica, para não ir até a mão da juíza, para não demorar, aqueles que já tinham laudo positivo, que já tinha qualidade assegurada. E houve esse projeto que a doutora Maria Júlia apresentou ele até em João Pessoa como uma forma de tirar o peso da mão do juiz e os processos andar mais rápido. Aqui era os processos que tinha perícia provada, que tinha a pessoa como segurado especial, esse processo partia para uma lista de audiência. Eu e o Gilberto, a gente fazia 150 audiências na Justiça Federal em Mossoró e todos esses processos eram analisados com rapidez. A gente tinha 20 minutos para cada processo com advogado, que a gente estudava o processo. Pois é, Joaquim, eu vi aqui no seu currículo, de fato, que existe uma passagem pela EADJ, que é a Equipe de Demandas Judiciais do INSS. Então, você também atuou dentro da Justiça, analisando demandas do INSS. Em que região aconteceu isso? Foi aqui no Rio Grande do Norte? Foi na Paraíba, no Ceará? Conte um pouquinho da gente aí como foi essa tua passagem na via judicial aí. Pronto. Na EADJ, como eu era um servidor que, quando saí do Previmóvel, quando fecharam o Previmóvel, eu fiquei aquele servidor apaga-fogo, correndo para as agências. Paulo do Serro foi aberto à Justiça Federal e dentro da agência de Paulo do Serro os processos eram analisados quando vinha do juiz a sentença para concessão, para implantar o processo era eu. Eu também fui convidado para a EADJ de Mossoró e só vivia na EADJ. Vocês se lembram que a minha esposa ficava só meses e meses. Toda semana eu corria para Mossoró, analisando e concedendo os processos. Muitas vezes a gente ia até a meia-noite, porque não tinha prazo e a gente queria realmente produzir. Não tinha hora extra, não tinha nada. E com esse processo de doutora Maria Júlia, eu e Gilberto, a gente ia para Mossoró. O que era que acontecia? O juiz nomeava ou um advogado ou um estudante de direito para ser o conciliador. Vinham os advogados da parte, a parte e do INSS representando a procuradoria, eu e Gilberto. Na hora que o acordo era feito, eu já implantava o processo. O cidadão saía com a carta de concessão de dentro da Justiça Federal. Quando não era, a gente também já informava. E me diga uma coisa, Joaquim. Eu vejo que antigamente os processos eles andavam com uma maior velocidade e tinham uma maior qualidade de análise, né? Eu peguei esse período quando eu trabalhei na justiça de ter o processo, ter uma perícia marcada, dentro dos 15 dias ali que era marcado, era realizado, o laudo era juntado no momento, o INSS já oferecia proposta de acordo e já implantava. Eu tive lá em 2016, 2017, processos analisados, julgados e com benefícios implantados em 2 meses. E hoje a gente vê que a realidade ela chega a demorar 1 ano, uma coisa que há 7, 8 anos atrás demoravam 2 meses. Ao que você atribui diretamente essa demora tanto no INSS quanto na Justiça? Pronto. Primeira demora é a falta de servidor para isso. E servidor comprometido. Tem muitos que são comprometidos, tem outros que não são. O que é que acontece? O processo, quando ele é dentro da própria gerência, que tem um índice, a gerência tinha seu índice de cumprir as metas, o processo era mais rápido. A gente ligava para um servidor, a gente via isso, fulano despacha isso para mim, fulano faça isso para mim. Quer dizer, a gerência tinha seu índice na concessão do processo. Hoje não, ele vai para uma central. Todos os processos da Superintendência Nordeste, que é alocada no Recife, esses processos vão para uma central. E dentro dessa central tem servidores de todos os estados que faz parte da gerência, da Superintendência Recife. O que acontece? Um processo daqui de São Miguel, ele pode cair no servidor lá em Alagoas. E esse servidor pode ir despachando outros processos, pode ir outra. Quando é da mesma gerência, a gerência se preocupa.
A gerência vê aquilo, a gente vai numa agência dessa, o gerente da agência fulano, tem um processo com você aí, tem como você ver, porque já passou do prazo. Então se fazia. Hoje, nós não sabemos nem quem está com o processo. Tem um processo judicial que está atrasado, você pede ao juiz multa, pede ao juiz alguma coisa, e não é dado nada. Então o INSS atrasa os processos, as concessões, o cidadão fica sem pagamento, muitas vezes necessitando de comprar remédio, alimentação, passa necessidade, passa fome com o direito adquirido. E isso deixa as pessoas chateadas. Mas eu acho que o maior problema se chama servidores, que não é brincadeira não. Mais de 2 milhões de processos e faltando 25 mil servidores que possam atuar no analista. Não é só pessoas como servidor. Então, essa criação de sistemas, essa criação de inteligências artificiais do robô do INSS, que é muito falado, que é muito discutido, ela não consegue suprir o trabalho humano, não consegue suprir esses atendimentos que eram realizados presencialmente. Então, de fato, existe ainda, ao seu ver, uma carência muito grande de servidores e de humanos atendendo humanos. Não consegue, doutor. E tem um ponto nisso aí. O cidadão, ele precisa estar informado dos seus direitos. Porque para todo direito existem obrigações. Para todo direito você tem que apresentar algo. Antigamente a gente tinha um programa de educação previdenciária na qual... É o PAP, o né? PEP. PEP, né? Ainda tem hoje ainda, que é Canidé lá em Açu. Nosso amigo Canidé hoje é o coordenador. Mas Canidé é gerente de uma agência deficitária em Açu de servidor, uma agência de uma população grande. Ele não tem condição de estar correndo. O programa de educação previdenciária, ele tinha o dever e a obrigação de levar até o cidadão conhecimento do que ele precisa fazer para que amanhã, quando fosse buscar um benefício, esteja pronto. Aí vem um acomodismo das pessoas. Então, quando você dá entrada num processo no INSS, muitas vezes o processo está faltando muitos documentos que talvez você tenha até dentro de casa, mas não sabia. Por quê? Porque no passado era só uma declaração sindical. No passado, se a declaração não suprisse, você chamava uma testemunha ou duas, ou o proprietário. Se isso não suprisse, você mandava fazer uma pesquisa de campo. Só que hoje as concessões estão condicionadas à apresentação de provas materiais contemporâneas. O que é isso? De papel, né? De papel. São documentos emitidos naquela época sem rasura, onde conste a profissão do requerente ou seu grupo familiar na agricultura. Isso é uma aula, hein, pessoal? A aula aqui do Joaquim Moreira, Joaquim do INSS. Como já falado aqui, trabalhou no INSS por 40 anos, exatos 40 anos. Atuou em várias regiões do Brasil. Atuou como gerente de agências aqui no Alto Oeste Potiguar e fora dele. E aí, Joaquim, eu quero tirar aqui um momento para a gente tratar de uma instituição que tem uma grande importância, que é os sindicatos dos trabalhadores rurais. Como você, como gerente de agência, como servidor do INSS que atuou por muitos anos na região que tem um grande número de agricultores, que tem um grande número de segurados especiais, eu quero escutar de você. O que é que você me diz a respeito dos sindicatos? É bom, é ruim? Ajuda, atrapalha? Eu quero entender de uma pessoa que passou 40 anos no INSS, que trabalhou, porque pelo que você falou, quando você trabalhava nas agências móveis, você estava lá conectado aos sindicatos. Qual é a importância do sindicato dos trabalhadores rurais hoje para o homem do campo? E qual a sua perspectiva relacionada a eles? Pronto, veja o seguinte. Eu sou a favor do sindicato, é tanto que eu sou fundador do Sindicato dos Previdenciários do Rio Grande do Norte, sou um dos fundadores, e sou sócio, me aposentei, mas continuo pagando. Então, para mim, o sindicato ele é muito importante. Nós tivemos muitas lutas, fizemos muitas greves, tivemos muito sufoco e o sindicato nos deu muito apoio, como dá até hoje. Veja o seguinte, doutor Heitor. Eu, quando fui gerente do INSS, eu fiz muitas reuniões e parcerias de atendimento ao público nas comunidades, levando informações junto com os sindicatos. Por que que a gente fazia isso? Porque se você recebe um produto, que é o processo da aposentadoria bem arrumadinho, com toda a documentação direitinho, é ótimo. É melhor do que você receber folhas de processo, receber documentação totalmente desorganizado. Então, a importância do sindicato. Aí a gente vem para a questão de lutas e conquistas, principalmente do homem do campo. Pessoal, antes o agricultor aposentado, ele só recebia meio salário mínimo. O governo não é bonzinho para chegar e dar, não. Foi lutas,
Foi greve, foi acampamento em Brasília, foi fechamento de estrada, foi ocupação de agências do INSS que o sindicato fazia para lutar pelo direito do trabalhador. E a idade era igual a do homem de quem contribuía, hoje é diferente. O homem que contribui é 65 e o agricultor é 60. Aí a gente vem a questão da mulher, principalmente. A mulher casada, ela não tinha direito a se aposentar só se ela fosse moça velha, se ela fosse solteira. Não tinha direito ao auxílio doença só se ela fosse solteira. A mulher não tinha direito ao salário maternidade. Tudo isto foi conquista dos sindicatos. Então essas conquistas a gente tem que ter gratidão por quem lutou por ela. Hoje a gente vê muitas pessoas criticando o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mas nessas conquistas que o agricultor tem hoje em dia, nós tivemos uma reforma em 2019 e você pode ter certeza, aumentou a idade da mulher que contribui de 60 para 62, mas a da mulher do campo ficou em 55. O do agricultor ainda ficou em 60, mas nós não sabemos se nas reformas futuras vai ter isso. Por isso que eu digo, o sindicato é importantíssimo. Veja o seguinte, eu sou médico, tem um problema comigo, eu procuro quem? O Conselho Regional de Medicina. O advogado, a OAB. Eu, como servidor aposentado da Previdência, eu procuro meu sindicato para uma orientação, ele me defende, ele luta por mim, ele me representa. Pessoal, a mesma coisa é o homem do campo. A mesma coisa é o agricultor. O agricultor ele tem o sindicato como seu representante em busca dos seus direitos. Porque se não houver uma reunião, se não houver um agrupamento, se não tiver junto, amanhã os direitos poderão ser tirados. Então, para mim, o sindicato é de relevância e importância, tanto pelas conquistas do direito, as manutenções do direito e o que virão por à frente. Porque para o homem do campo, principalmente os nordestinos, as políticas públicas que estão implementando aí é para tirar o direito. Muitas vezes até desvincular a aposentadoria do homem do campo e as pensões das pessoas do campo do salário mínimo. Olha que bacana, pessoal. Eu estou vendo aqui que Joaquim Moreira, Joaquim do INSS, com 40 anos de casa, ele está aqui trazendo uma perspectiva muito importante, uma perspectiva que eu, advogado, eu, Heitor Fernandes, eu também acompanho e que eu também sigo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem uma importância imensa, absoluta a importância dos sindicatos quando se fala de benefícios rurais. Então, o agricultor que está aí próximo à idade de se aposentar, ou então que não está tão próximo à idade de se aposentar, tem que, de fato, estar habitando os sindicatos, estar participando ali do local onde os agricultores se reúnem para lutar por direitos, como o Joaquim falou, as lutas, né? Não posso deixar de lembrar aqui da Marcha das Margaridas, que é uma marcha tão importante, que trouxe, que lutou e que até hoje luta, porque até hoje acontece esse grande movimento em busca do direito das mulheres agricultoras. Como se sabe, os projetos rurais governamentais, eles vêm para dentro do sindicato. A Minha Casa Minha Vida Rural, a gente tem também os empréstimos rurais que são, de fato, procedimentalizados, eles acontecem, são viabilizados pelos sindicatos que conhecem o agricultor, que sabem onde o agricultor mora, que tem o cadastro daquele indivíduo, então é importantíssimo, né? Já ressalvando aqui o que Joaquim falou, o agricultor ele tem que estar com os seus, ele tem que estar dentro dos sindicatos. Então é muito importante que você, agricultor, esteja dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da tua cidade. E fico muito feliz, Joaquim. Você me falou aqui que foi muito tempo gerente do Prev Móvel, né, da agência móvel. E como é que funcionava? Quer dizer que vocês eram acolhidos pelas cidades nos sindicatos, os sindicatos davam suporte a você. Qual foi? Traz para a gente alguns exemplos de cidades que você trabalhou, que eu sei que você trabalhou em Panguaçu, sei que você trabalhou também lá na cidade de Caraúbas. Conta pra gente como é que foi esses movimentos. Veja o seguinte, a gente tinha contato com esse sindicato para levar o serviço público, Previdência Social e INSS até o cidadão. Existia uma agência móvel num carro Ducato. Dentro daquele carro tinha 2 computadores, uma impressora, sistema de internet, cabo de internet a ser fixado em qualquer telefone público. Naquela época a gente fazia muito nos orelhões, porque não precisava a linha ser aberta para a gente, era só ter um canal, porque o governo tinha um adaptador para isso. E nós atendemos em diversas cidades. Por exemplo, São Miguel, quando a gente vinha, a gente passava uma semana ou 15 dias, porque a gente atendia a população dos 4 municípios da Serra do Camará, né? Doutor, Venhaver, Coronel e São Miguel. E muitas vezes o estado do Ceará.
que muitas vezes a gente foi criticado, doutor Heitor, porque o povo do Ceará corria para ser atendido no Rio Grande do Norte pela gerência Mossoró. Isso aconteceu aqui em Apudê e Mossoró. Por quê? Porque a gerência Mossoró, além de ser a gerência melhor do país em termos de índice, em termos de qualidade, em termos de atendimento, o povo corria de lá para cá. Onde você é melhor atendido, você corre. A gente vinha e instalava aqui em São Miguel, por exemplo, ao lado do sindicato. Instalava ali e o sindicato, o que a gente teria do sindicato era locais para que as pessoas ficassem sentadas aguardando o atendimento. Porque quando chegava a vez, entrava para dentro do carro, tinha 2 cadeiras giratórias e ficava um servidor entrevistando uma pessoa, outro servidor entrevistando outra. Faltava um documento, a gente pedia a pessoa para ir buscar. Protocolava, mas fazia uma carta de exigência. Orientava tudo bem direitinho. Perícias médicas a gente botava para os locais mais próximos, já deixava tudo marcado. E quando era concedido, a pessoa já descia daquele carro com a carta na mão, feliz da vida, pedindo a Deus muitos anos de vida para a gente. É tanto que eu passei dos 62, eu acho que esses pedidos estão no meio. Olha que bacana. Aí era isso, o Previmov. E muitas cidades, quando era no período da tarde, a gente ia fazer palestra nos campos. Por exemplo, Caraúbas, eu e meu amigo Júnior, lá do sindicato, eu atendia em Caraúbas, dava de 6 horas, terminava o povo, marcava para amanhã, e a gente ia para uma comunidade fazer palestras, levar informações do INSS ao homem do campo para que ele se preparasse, ele se planejasse, porque amanhã ele poderia precisar da previdência na aposentadoria dele, quando completar a idade, ou também poderia precisar de um auxílio doença ou de uma pensão. E quem viabilizava isso era o sindicato. E quem fazia essa ligação Olha. era o sindicato. Quando tinha alguns sindicatos que queriam ter algum confronto, a gente procurava a prefeitura, mas dificilmente teve. Nós tivemos só uma vez, mas o sindicato se arrependeu e na outra semana nós voltamos para lá. Por quê? Porque quando a gente atende com o apoio do sindicato, a gente mostra às pessoas que a gente está ali por causa do sindicato, você não precisa ir a Mossoró, não precisa ir a Pau do Céu, você está sendo atendido em casa. Então, aquilo ali foi o sindicato que trouxe, as pessoas se associavam, as pessoas se juntavam, as pessoas elogiavam e participavam dos eventos sindicais. Por isso que os sindicatos são de suma importância para o cidadão trabalhador. Pois é, rapaz, tem uma coisa que as pessoas não entendem. Eu, quanto advogado, eu tenho o meu cadastro para dar entrada nos processos. A OAB ela tem um convênio com o INSS para a gente dar entrada nesses processos, né, um sistema chamado Geride, e dentro do Geride eu consigo pedir, e eu tenho uma viabilidade melhor de fazer esses pedidos lá dentro. O sindicato ele também tem esse convênio. Inclusive, eu assino esse convênio de alguns sindicatos, porque tem que ter um advogado para assinar. Então, muitas vezes o agricultor, a pessoa que está ali, escuta por alguém de dizer, o sindicato ele não vale mais nada, o sindicato ele não tem mais importância, o sindicato ele não é mais obrigatório. Mas o que a gente vê é que a maioria dessas pessoas hoje, elas não estão conseguindo ter o seu benefício concedido e depois corre para o sindicato e termina que muitas vezes já é tarde. Então, a orientação hoje para quem é agricultor é o quê? Olha, veja o seguinte, a gente pensa muito no individualismo, doutor. Sim. Eu estou aposentado como trabalhador rural, um exemplo. Não vou pagar mais o sindicato, diz que sindicato não presta, mas eu tenho que botar na minha mente que eu tenho uma família. A minha família é um círculo. Minha esposa pode precisar se aposentar amanhã como agricultora, se ela for agricultora. Minha filha, meu genro, meus netos, precisar de algum benefício. Então, o porquê que o sindicato não é importante? Se o sindicato foi o órgão que lutou por aquilo, foi o órgão que pode fazer aquilo. Aí você deixa de pagar o sindicato, vai para uma lan house, faz tudo errado. Muitas vezes você deixa de procurar um advogado especialista no caso, para procurar um advogado qualquer, porque o preço é mais barato, dá tudo errado. E nós sabemos, quando o problema dá errado, para se consertar é pior. É mais caro, é mais demorado e muitas vezes é irreversível. Então, a situação que a gente vê é essa. A importância do sindicato, ela é natural desde quando foi criado o Fundo Rural. Na época do Fundo Rural, tudo partia via sindicato. Na época do INSS, tudo partia via sindicato. Tudo era mais fácil. E a gente tem que botar o seguinte, hoje nós temos, por exemplo, uma cidade como São Miguel, com quase 24 mil habitantes, doutor Heitor, que o recurso, a feira, os comércios gira em torno das aposentadorias. Aqueles 15 dias que se paga a aposentadoria, os 10 dias, né?
5 e 5, 2 semanas, quando é o período da aposentadoria do homem do campo, que é 80% a 90% do recurso que entra para pagar aposentado numa cidade como São Miguel, o comércio é outro. Então, esse recurso que está entrando nos municípios aí para pagar a aposentadoria de trabalhador rural, ele também foi uma luta dos sindicatos rurais, junto na época com o Funrural, com tudo A isso. distribuição de renda, A né? distribuição de renda. Bacana. Uma cidade como Coronel João Pessoa, como Venhaver, como Pereiro, uma situação é muito difícil. Se tirar os benefícios rurais, os pagamentos dos aposentados, o comércio vai abaixo. Algumas coisas não caminham. Então, eu tenho família, por que eu devo me afastar porque eu estou aposentado? Você sabe dizer uma cidade como São Miguel hoje, uma cidade que tem em torno de 23 a 25 mil habitantes, não é isso? Você sabe dizer uma média de quanto é que entra mensal via INSS aqui? Não, na época em que eu fui gerente, que a gente pegava esses relatórios aqui em São Miguel, aqui entrava em torno de 3 milhões, 12 milhões, mensalmente oriundo da agricultura. 12 milhões de reais que Hoje é muito mais. circulam aí na economia, combustível, alimentação, varejo, compra de insumos de veículos. Então, acho que para a cidade toda ela gira em torno dos benefícios rurais. Isso na época. Só que nós tivemos acréscimo no valor do salário mínimo. Nós tivemos acréscimo no valor, na quantidade de aposentados. Então, hoje eu não sei nem lhe dizer, mas se você quiser fazer uma pesquisa ou qualquer cidadão, vá principalmente em frente ao banco da sua cidade, no período de pagamento de aposentado e no período que não estão pagando aposentado. E chegue no comércio também, conversando com os comerciantes, nesses 2 períodos, para você ver a distância de uma satisfação de um ou de outro nesses períodos. Porque as cidades funcionam meramente com a renda do trabalhador rural, com a aposentadoria do trabalhador rural. E outra coisa, meu irmão, a gente tem que ver o seguinte, eu sempre levei, doutor, essa explicação. O dinheiro de quem ganha o salário mínimo como aposentado do campo, ele pega o dinheiro dele, ele paga a farmácia, ele paga o supermercado, ele paga a gasolina de sua motinha, que hoje todo mundo tem uma moto na serra, e o dinheiro dessas pessoas que ganham bem elevado, que é funcionário, isso, aquilo, outro, não vai para o mercado. Ele roda fora da cidade, Roda fora da cidade. vai para compra de internet. Nós temos muitos médicos que dão plantão aqui, que só gastam dinheiro aqui de uma quentinha. É tudo aplicado fora. Então, a importância do recurso que sai do bolso do cidadão, do homem do campo, ele é 1000 vezes mais importante do que pessoas de fora que vêm aqui dar plantão e ganhar seu dinheiro. Isso aqui, nas outras cidades, também é a mesma coisa. Verdade. Joaquim, a gente desenvolveu aqui o passado do INSS, está desenvolvendo o presente e eu queria entender de você. O que é que você vê para o futuro do INSS? O que é que você, quanto um ex-servidor com 40 anos de casa, para onde é que se encaminha? Essa luta dos direitos sociais, o acesso à informação, o acesso a benefícios, como é que você visualiza? Se vai existir, se na sua visão vai existir reforma da Previdência, se não vai, se as agências vão fechar, se não vai, porque existe esse questionamento, ele é muito comum nas nossas redes sociais, né? Como se sabe, sou advogado, previdenciarista, faço materiais diários na rede social, lá no heitorfernandes.adv. Você que está aí nos acompanhando aí no YouTube, segue lá no Instagram, heitorfernandes.adv. Todos os dias estamos publicando vídeos, trazendo os materiais, abrindo caixinha de perguntas para tirar as suas dúvidas. Então, é muito importante, habite lá nossas redes sociais. Estamos também estamos no Facebook, estamos no TikTok e estamos no Kawaii. Todos os dias com novos materiais. E uma dúvida que chega muito lá é: qual é o futuro do INSS? Será que a gente vai ficar só num aplicativo? Será que a gente vai conseguir um dia fazer uma perícia em casa pelo celular? Será que as agências vão aumentar o número de pessoas, vão diminuir? Isso é uma dor muito constante em quem vai acessar futuramente o INSS. Eu mesmo tenho 33 anos de idade, né? Não estou nem na flor da idade, né? Estou no botão da flor da idade, né? Coisa boa, você está com 62, né, Joaquim? Completa anos nos próximos dias. E eu sei que
Você ainda também está aí na flor da idade, só que eu sei que algumas pessoas ainda vão acessar daqui a 10, 15, 20 anos. O que é que essas pessoas, ao seu ver, podem esperar do INSS? Olha, doutor Heitor, a minha preocupação não é só com o INSS. Eu tenho dentro de mim que um país desenvolvido, ele precisa de uma educação firme, as pessoas serem educadas e ter conhecimento das coisas. E a questão da corrupção é o que me preocupa mais no país. Um país que não tem um controle de excluir a corrupção, de punir os corruptos, é um país que está aí numa reta para a escuridão. Infelizmente, a situação do nosso país hoje é essa. O que eu vejo dentro do INSS é isso aí. O INSS agora nós tivemos essa questão das denúncias dos descontos confederativos e de associações e de mais algumas coisas. Isso aí desde 2018, quando eu era gerente do INSS, que a gente brigava contra isso, contra algumas instituições, na qual eu uma vez fiz uma denúncia e a denúncia quase caía contra mim. Ou eu tirava um banco, ou eu tirava a denúncia, ou seria punido. Foi na época que eu levei o fato de que, como cidadão, eu poderia registrar qualquer denúncia. Como gerente do INSS, responsabilidade pela legalidade daqueles pagamentos eu poderia também fazer. Mas as pressões lá em cima é grande. Por quê? Porque no nosso país nós temos um vínculo de corrupção tão grande no serviço público que a gente se preocupa com essa escuridão que vem pela frente. E o INSS não é diferente. O INSS não é diferente. Por quê? Porque a maioria dos gestores lá de cima, não é da base, são indicações políticas sem o menor conhecimento técnico de o que é uma previdência social, de o que é um Instituto Nacional do Seguro Social. Não tem a menor preocupação do custeio que a previdência tem. Eu tenho que arrecadar tanto para pagar tanto. A população não tem conhecimento do que é que entra nos cofres da previdência. Por exemplo, o cara vai ali, joga na loteria, boa parte daquilo vai para o INSS. O cidadão não tem conhecimento, acha que é só de recolhimento. E ninguém é punido. A gente está vendo aí os escândalos, não dá nada. Então, essa preocupação eu tenho um grande. E outra coisa, a preocupação das agências fechar é maior ainda. Por quê? Porque não tem pessoas capacitadas futuramente para gerir. Porque não há mais treinamento. Nós temos gerente de agência, ele recebe as instruções normativas para ele estudar em casa ou na hora ou em cima do pano ou tudo, ou ele entender do jeito que ele quer. A lei, quando ela vem, ela é uma norma. E a norma tem que ser unificada. A Justiça Federal já trabalha muito com unificação de procedimentos. O INSS, não. Quem dá os procedimentos é quem despacha o processo. Então, há essa preocupação desse futuro. Que vai haver reforma? Eu acredito que sim. Porque as coisas boas não é anunciada. As coisas ruins já são alertadas e as pessoas entram em pânico. Então, nós devemos ter muita preocupação com a situação do INSS. Vai ter dinheiro para pagar todos os aposentados futuramente? Nós não sabemos, porque nós não sabemos nem o que entra nos cofres da Previdência e nem o que sai. É um anonimato, é um escuro, é uma coisa muito triste na vida do cidadão, que eles muitas vezes ficam preocupados. E a análise direita. A gente tem uma crítica muito grande, infelizmente, na questão de perícias médicas. Eu vi amigos fazendo hemodiálise, tendo alta para trabalhar na roça. Eu vi pessoas sendo cortadas de um benefício que com 2 dias morreu de CA porque estava em CA em fase terminal. Quer dizer, tem coisas erradas. Isso está errado. Tem colega que tem todos os documentos, já está com bem 70 anos, está passando fome, porque já deu entrada várias vezes, são negados. Então, aí eles alegam que tem que ter reforma. E essa quantidade dessa bola de neve, doutor, está aí, é negado e vai se dar entrando, vai virando bola de neve, e a bola de neve, a tendência dela é aumentar. E a tendência dos servidores é diminuir. Com essa questão agora do governo de quem não cumprir a meta, que eles aumentaram muito, ter queda no salário, tá aí. Os colegas da minha época só tem um que não vai dar entrada em aposentadoria. Agora vão todos sair porque eu não tenho condição de cumprir a meta de um processo que vem lá do interior de São Paulo, que eu faço uma exigência e o cabo não sabe nem qual é a exigência que bota e nem fica. Então, a coisa é feia. Mas se tiver o governo como trabalhar a questão da corrupção, de punir os corruptos, de exigir que faça as coisas corretas,
a coisa sai do canto. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional não me dá essa vontade de dizer que vai resolver. Eu vi agora, Joaquim, que você falou que existe uma bola de neve gigante quando se fala de procedimentos errados dentro do INSS, principalmente procedimentos médicos, né? Pessoas que estiveram doentes, não tiveram benefícios concedidos, pessoas que tiveram diagnósticos terminais e foram cortados. Eu fico imaginando como é que seria essa situação se a advocacia não existisse. Se não existisse um advogado que tivesse ali, pegando na mão daquela pessoa, entrando com processo judicial, orientando os laudos, atestados e exames, acompanhando aquele processo e lutando por aquele segurado. Só para vocês terem noção, vocês que estão aqui assistindo a gente aqui pelo YouTube, que estão acompanhando, vocês podem um dia precisar do INSS. E quando precisar do INSS, estejam bem orientados, procurem uma orientação correta, procurem um especialista, como o Joaquim mesmo falou aqui, não vá para uma lan house, não vá para uma pessoa que diz que mexe com o processo, procure uma pessoa especialista. Eu costumo muito dizer que quando eu tenho um problema ali de coração, eu procuro o cardiologista, eu procuro o melhor cardiologista que meu dinheiro pode pagar. Quando eu tenho um problema ortopédico, né, eu torci um pé, quebrei uma perna, eu vou procurar o melhor ortopedista da minha cidade, da minha região, para fazer o melhor procedimento. E quando a gente fala de INSS, a gente fala também de saúde, só que é da saúde previdenciária. Como se sabe, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. E o INSS ele trabalha com prevenção. A saúde previdenciária ela é tão importante quanto a saúde física. A gente vai um dia envelhecer, vai um dia ter um problema de saúde, vai chegar na fase de ter que reduzir, ter que se aposentar, então é muito importante que tua vida esteja organizada, né? Quem está falando isso aqui não sou eu, quem está falando isso aqui é Joaquim do INSS, com 40 anos de casa, trazendo aqui todos os apontamentos. Joaquim, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final. Eu quero que você faça as suas considerações, quero que você deixe o seu abraço para quem você quer deixar. Eu sei que você tem muitos amigos aí que são praticamente irmãos que você construiu aí dentro da Previdência Social. Você tem muitos clientes, muitos segurados que foram clientes da Previdência Social, que hoje são do seu ciclo de amizade. É uma vida toda dentro de uma instituição, se doando, trabalhando, trazendo o melhor. Muitas vezes dormiu mal, comeu mal, está com problema, mas chega lá, entrega um sorriso, entrega um acolhimento, entrega um bom momento ali e constrói a vida de alguém melhor. Eu quero que você finalize trazendo uma mensagem para essas pessoas, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para quem você achar interessante. Deixe isso para a gente aqui. Doutor Heitor, antes de finalizar, eu só queria citar um exemplo desse crescimento dessa bola de neve. Claro, claro. A HF Advocacia, ele teve vários clientes que requereram aposentadoria várias vezes. Por terceiro, por sindicatos que foram indeferidos, foi feita insistência e com o tempo se conseguiu essa aposentadoria. Então, processos primordiais, eles foram não bem instruídos, ou se não, o servidor não analisou da maneira correta. Então, isso é que cresce a bola de neve. Então, eu peço que as pessoas nunca desistam. Agora, procure sempre alguém com conhecimento bom. Muitas vezes a pessoa, mas é caro, é melhor você conseguir no caro do que não ganhar. E lembrando que no direito previdenciário propriamente dito, se paga se der certo depois que estiver recebendo dentro de uma realidade de pagamento. Não existe um pagamento antecipado. Você que está aí assistindo o nosso programa aí no YouTube, que está acompanhando, seja está assistindo ao vivo ou está assistindo gravado posteriormente, procure um especialista sério e competente para analisar o seu processo. E não se paga a profissional previdenciário antecipadamente. Então é muito importante. E o que Joaquim falou é de suma importância. Não desista. A gente teve clientes aqui, Joaquim, como você bem sabe, que tentaram 3, 4, 5 vezes e na quinta vez foi aposentado. E na quinta vez foi aposentado e está aposentado até hoje. Você só não pode procurar um profissional de qualidade inferior que vai juntar no seu processo um documento que não era para juntar, que vai falar de uma coisa que não era para falar, que vai construir uma narrativa infeliz. Eu acredito que isso, as situações que chegam, e chega aqui no nosso escritório, para ser muito preciso, é aquele processo que não dá mais nem para lutar por ele na justiça, que ele foi desgraçado por alguém que não tinha conhecimento. Então tenham responsabilidade, tenham cuidado, e tenham maturidade para entender que vocês precisam, não na semana de se aposentar,
não no mês de completar os 60 anos homem ou 55 mulher agricultura, ou 62 mulher, 65 homem que trabalhou de carteira, procurar um especialista. Vocês têm que procurar 5, 10, 15 anos antes. Até porque o INSS, Joaquim, ele não é uma instituição só para aposentadoria. As pessoas se confundem muito com isso. Exatamente. O INSS, ele tem as suas outras ações em cima dele, mas a preocupação maior do povo hoje é se aposentar. Mas ela tem essa situação. Então, Então, esses outros benefícios que o INSS oferece hoje. o INSS hoje, veja o caso, o BPC. O BPC não é um benefício do INSS. É um benefício da ação social, mas em virtude da ação social não ter uma estrutura de atender esse povo que queriam passar na época pelas prefeituras, o INSS faz o trabalho da ação social. O INSS tem essa situação de administrar, conceder e manter esses benefícios. Esse também é um elo que o INSS faz, um trabalho da ação social. O INSS também tem a questão do ação social, da recuperação da pessoa, que a idade está deixando, não, é a A reabilitação. reabilitação profissional. Não é só dar o benefício, o INSS também reabilita o cidadão para o retorno ao trabalho, o retorno à dignidade. E tem muitas pessoas que podem retornar ao trabalho, podem voltar a ser um cidadão, podem voltar a trabalhar e muitas coisas em cima disso. N benefícios, né? A gente pega a questão do indivíduo que está recluso, né? O auxílio reclusão para quem está preso, a questão do salário maternidade para aquela mãe, que para aquela mulher ali que está grávida, né? Seja agricultor ou não. A gente tem N situações que o INSS pode estar lhe ajudando e você pode, nesse momento, estar perdendo dinheiro, não está acessando o seu direito social por falta de uma orientação. Então, a minha mensagem hoje aqui para encerrar é essa. Você agricultor, você procure o sindicato, procure os ambientes adequados, construam provas. Eu sempre digo que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É muito triste olhar no olho de um agricultor e dizer, meu amigo, infelizmente eu não posso fazer nada por você. E você que trabalha de carteira assinada, tenha cuidado, verifique sempre os dados, verifique lá o seu CNIS, que é o seu registro de atividade, se a empresa recolheu, se a empresa pagou, se está lançado lá no sistema do INSS, que é o sistema do CNIS. Tenham esse cuidado, porque muitas vezes quando a gente deixa para a última hora, aquele direito se perde. Eu conheço muitas pessoas que trabalharam de carteira, era para estar aposentado com 5 mil, com 6 mil, com 4.500 e estão com salário bem abaixo porque trabalharam em empresas e não tiveram cuidado de consultar. Então saibam que esse caminho do conhecimento é o caminho hoje para quem quer vencer no INSS. Exatamente. Olha, eu tenho uma mensagem aqui final na questão do conhecimento. Hoje as entidades públicas como prefeitura, estado, município e outros órgãos, eles têm dever e obrigação de levar até o cidadão o conhecimento dos seus direitos junto às instituições públicas. As políticas públicas muitas vezes não são utilizadas porque o cidadão não sabe o seu direito. Então, meus irmãos, senhor prefeito, secretários, nós estamos, mesmo aposentados, estamos à disposição para fazer palestras. Eu já fiz muitas palestras no serviço de convivência, saúde, CRAS, nessas coisas todas que tem por aí, e convide pessoas para orientar o cidadão. O cidadão muitas vezes é lesado, o cidadão muitas vezes deixa de ser teu direito por falta de informação, mas são os órgãos públicos que têm obrigação de levar o conhecimento ao cidadão, principalmente quando a gente é mais afastado dos centros, desses centros que tem aí. E agradeço muito na minha vida, no meu conhecimento, esse tempo todo de previdência, fazendo o que gosto, aos meus como eu chamo, meus professores de INSS, que foi o Velho Gilberto, lá de Caicó, Isiofran de Angicos, Osdimar de Mossoró e muitos outros, Tamires de Mossoró. São pessoas que eu convivi, são pessoas que eu fui buscar conhecimentos. Eu não entrei no INSS sabendo. O grande Jansen, né? Não dá O pra grande esquecer. Jansen, pessoa de um coração maior do que o corpo, é porque o corpo dele é grande, mas o coração dele é maior ainda. Quer dizer, foram pessoas que eu fui buscar conhecimento, foi pessoas que me incentivaram, me motivaram, e com isso a gente se torna uma pessoa mais feliz. Eu me aposentei, mas continuo vivo, continuo sendo um instrumento para levar esses conhecimentos até as pessoas. Se não fosse, eu estaria dentro de casa. E também agradeço ao público que me reconhece a minha pessoa como uma pessoa que lhe atendeu bem.
Porque muitas vezes quando fala no funcionário público, o pessoal baixa logo a lenha. Mas na minha vida, pelo que meu pai me ensinou e pelo que eu aprendi ouvindo a palavra de Deus, eu levo até o cidadão que for o melhor de mim, com alegria, com satisfação, mas sempre tendo na minha mente a gratidão que eu tenho a esses meus colegas e muito mais outros, e a gratidão que o agricultor é obrigado a ter pelo sindicato que lutou pela vida, pela aposentadoria, por tudo que ele tem hoje. Então é isso, doutor Heitor, muito obrigado. Que São Miguel Arcanjo lhe proteja, você e sua família, e que possamos, muitos e muitos mais vezes, estar aqui comigo, com outras pessoas, levando até o cidadão o conhecimento do que ele possa fazer para ter uma vida melhor. Joaquim Moreira, não dá para pensar num projeto do Previcast, um projeto de levar conhecimento previdenciário às pessoas, sem lembrar do posto de conhecimento previdenciário que é você. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí no YouTube. Reforço que lá no heitorfernandes.adv, lá no Instagram, a gente tem conteúdo diário, a gente produz conteúdo diário para agricultor, para segurado da Previdência, para crianças neuroatípicas, neurodivergentes, para quem precisa acessar um benefício previdenciário e assistencial. Encerramos hoje aqui o nosso programa com muita gratidão. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos que estão assistindo. E vamos aguardar o nosso próximo Previcast.